Bem-vindo ao canal Socializando, eu sou Ricardo Gustavo. Esse vídeo eu vou explicar para vocês o que a mídia não fala. Qual a função do prefeito? Qual a função dos vereadores? O que o prefeito pode fazer? O que ele não pode fazer? A competência está previsto na Constituição Federal. Então você vê esses debates tendenciosos, que muitos saem até da esfera da competência de um prefeito, dos vereadores também, para você perguntar para o seu vereador, fazer perguntas para o seu prefeito, o que ele vai fazer de determinado assunto e o que não pode fazer de outros assuntos, tá bom? Então nós vamos para a vinheta. E eu vou explicar para vocês qual a principal função do prefeito e dos vereadores, tá? Solta a vinheta. Então vamos lá. O que precisa para ser prefeito, para ele se candidatar? Além de ser eleito pelo voto democrático, para concorrer às prefeituras e assumir o cargo, o cidadão deve cumprir os seguintes requisitos estabelecidos na Constituição Federal. Vamos lá, pessoal. Ter nacionalidade brasileira e pleno exercício de seus direitos políticos, tá? Vai ver lá o lance da ficha limpa, se vai ser aprovado. Estar em dia com alistamento militar. Ter domicílio eleitoral no município que pretende administrar. Ó, domicílio eleitoral, isso é importante. Domicílio eleitoral aqui não é o domicílio civil, não é onde você está residente, domiciliado. Basta que você exerça algum cargo até sócio de alguma empresa, né, onde ele esteja trabalhando, onde ele esteja votando, o que eu particularmente acho um erro. Porque tem muitos prefeitos aí, muitos vereadores que moram em outro município, tá? Eles moram, vai procurar o cara e o cara mora no município que está lá na praia. Então vocês têm que prestar atenção nisso, não é ilegal, não é ilegal. Tá? Essa questão do domicílio eleitoral, se você for colocar aí, vai ver decisão lá do Tribunal Superior Eleitoral, decisões já bem amplas, né? O cara mora no estado, de repente vai lá para o outro para concorrer, mas é para você prestar atenção nisso. Prefeito é uma coisa local, esses caras moram em outro município, dê preferência ao cara que mora no seu município, o vereador que mora no seu bairro ou na adjacência, tá? Então essa questão do domicílio eleitoral que eu acho muito amplo, mas tá determinado, é assim, tá? Vamos lá, está filiado ao partido político e ter mais de 21 anos, filiado a partido político. Tem alguns países que você não precisa estar filiado a partidos políticos, tá? Basta você recolher assinatura, você vai ter que recolher uma quantidade de assinatura maior do que aqueles que já são filiados a partido, tá? Isso daqui é só uma observação, que tem países que não precisa. Ser alfabetizado, esses são os requisitos. Agora vamos lá, ó. Qual a função do prefeito? A função do prefeito é gestor do município, gente. Guarda isso. Ele tem como principal responsabilidade cuidar dos interesses públicos, investir recursos provenientes da arrecadação de impostos, tributos e de repasses feitos pela União. Esses repasses feitos pela União, você depende de projetos. Durante a chuva lá no Rio Grande do Sul, muitos prefeitos lá não apresentaram o projeto que está escrito na Constituição Federal. Não apresentou projeto e fica reclamando do governo federal, reclama do governo estadual.
Tá? Isso é para você saber, tenha em mente isso. Porque, como eu falei, a mídia não vai explicar isso para vocês, o que deveria estar fazendo. Então, ó, tributos, como eu falei aqui, tributos são impostos, são taxa e arrecadação. Tá? Eu já vou explicar para vocês quais são. Entre as tarefas do chefe do executivo local, aqui ó, mais um parênteses, executivo local. Porque você tem o executivo, o poder executivo estadual, que é o governador do estado, e tem o executivo da União Federal, que é o presidente da República. Tá? Então você tem 3 chefes de poder executivo, o municipal, o estadual e o federal. Isso serve se você for fazer uma provinha na escola ou perguntar a alguém, tem muita gente que não sabe disso. Mesma coisa acontece com o poder legislativo municipal, que é a Câmara dos Vereadores. O estadual é a Assembleia dos Estados e o poder judiciário é o Tribunal de Justiça do Estado. Os superiores, se você entra com uma ação judicial a nível estadual, você pode parar no federal, que é o STF, o STJ. Então, o federal é presidente da República, chefe do Poder Executivo, Câmara dos Deputados, que é deputados federais, e os tribunais superiores. No estado, mesma coisa. O município não tem Câmara, não tem judicial, são só 2. Câmara Legislativa, são só 2 poderes, legislativo e o executivo. E também tem, ó, tem Tribunal de Contas do município, aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo, me parece que são os 2, que aprovam as contas, tá? Por meio de auditorias. Então você tem alguns estados que tem o Tribunal de Contas do município, assim como o Tribunal de Contas do Estado, tá? Vai sair aqui no município Tribunal de Contas que aprova as contas de determinado prefeito, tá bom? Então vamos lá. Os impostos municipais são destinados à manutenção da administração pública local, serviços, investimento, manutenção local. São destinados para escolas municipais, unidades de pronto atendimento. Para isso é a função do imposto. São responsáveis por 5,5% da arrecadação total de um país. Ó, quais os impostos, Ricardo? IPTU, Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana. Tem o ISS. Esse ISS, Imposto sobre Serviços. Ele vai fazer parte do IVA futuramente, mas é 2026. De 2026 ele é progressivo até 2033, se eu não me engano, ele vai se transformar num imposto só, que é o IVA, tá? E o ITBI, qual é o ITBI, pessoal? Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Eu estou explicando para vocês os impostos do município. Quando você vai vender um imóvel, teve uma determinada alíquota que normalmente quem paga é o comprador. Paga uma determinada alíquota em cima do valor venal, valor da venda. Tá bom? Então esse é um imposto arrecadado do município. Não confundir com ITD. Imposto de transmissão por doação ou causa-morte, que é aquele do inventário, que é um imposto, normalmente segue a mesma alíquota, mas é um imposto estadual. Tá certo? Então, você também tem, ó, as taxas de coleta de lixo, taxas de licenciamento. O cara é um camelô, ele vai ter que pagar um valorzinho lá, não é? Para fazer lá, apresentar os documentos, falar do local, né? Ele vai pagar uma taxa. Você tem as multas. Você tem as multas. Antes era mais aqui no Rio de Janeiro, agora diminuiu.
Agora diminuiu, né? Agora é um tal de rua suja de cocô de cachorro, de gente fumando em tudo quanto é lugar, que esqueceram isso, né? Muitos vereadores deram uma dura lá, acaba o município arrecadando pouco. A questão do IPTU, uma coisa que muita gente assim fala comigo, mas é uma opinião própria, tá? IPTU, esse negócio de templos e igrejas não pagarem IPTU. Eu não estou falando de uma igrejinha pequena, gente, eu estou falando de coisas grandes, enormes. Eu acho que deveria ter uma quantidade, um tamanho de espaço, porque isso vai recair. Veja o vídeo lá que eu fiz sobre os comerciantes, alguém vai pagar essa diferença. Aí vai a prefeitura e pá, dá uma pancada no comerciante. Não acho isso legal. Você tem aí locais que você tem mais igrejas do que escola, tem mais igrejas do que hospitais, postos de saúde, por falta de arrecadação. Eu acho um erro. Como eu falei aqui, vou reforçar, não estou falando da igreja pequenininha. Você vai em vários locais aí, igreja, templo e escola uma. Tá? Muita gente não fala, tem político que tem medo de falar isso. Mas a quantidade é enorme de gente sem pagar imposto. Depois reclama que o filho não está em escola, mas enfim, isso aqui é só uma observação. Além disso, gente, você, como eu falei lá, que é do projeto, o Fundo de Participação aos municípios para a educação básica e para o aperfeiçoamento de professores, que vem da União, tem que apresentar projetos, tá? Tem que apresentar os projetos. Então, dito isso aqui, ó, o que é o cargo do prefeito? Proposição de projetos de lei, sanção, publicação da lei, quando a lei vai entrar em vigor, veto a determinadas leis, convocação extraordinária da Câmara para discutir determinado assunto, planejamento de obras e serviços municipais. A chuva está chegando. Transporte público. Depois lá na frente eu vou dizer, que eu ainda não entrei nesse negócio de direita e esquerda para você saber, tá? Só estou explicando aqui essas funções. Representação do município, ele serve como representante do município em determinados eventos. Ele é convidado, óbvio. Expedição de decretos e regulamentos, vai regulamentar determinada coisa. Os decretos que ele manda para a Câmara, dos vereadores, tá certo? Isso daí o que a mídia não fala, é uma coisa simples. Ricardo, onde é que tá isso? Aqui, ó, gente, ó. Presta atenção, vai no seu celular aí, ó. Um dia você vai fazer uma prova, se for fazer direito, ou uma prova mesmo. Eu acho que todo cidadão deveria saber sobre a sua Constituição. Não precisa ser na ponta da língua, mas é aqui que está a competência. Tá? Por isso que a mídia é tendenciosa. Eu estava vendo aí o debate que esses caras falam, que não explicam isso para você e acabam falando coisas que não tem nada a ver com o buraco que está na sua rua. Tá? Você vê aí um debate que eu vi agora, eu parei de assistir. Meu filho, o que você acha da Venezuela? O que tem a Venezuela a ver com o buraco da sua rua, gente? O que tem a ver a Venezuela com a falta de professores na sua escola? Você vê como esses caras são tendenciosos. Não vão melhorar nada, não vão te ajudar nada. Então tá aqui, ó. Artigo 30 da Constituição Federal. Compete aos municípios. Aqui tem vários incisos elencando qual é a competência. Legislar sobre assuntos de interesse local, instruir, arrecadar tributos. Isso tudo que eu falei para vocês não foi assim da boca para fora. Está previsto artigo 30, artigo 31 da Constituição Federal. Além disso, tem as constituições de cada estado. O seu estado tem uma constituição estadual. Aqui no Rio de Janeiro, depois você procura aí,
do seu estado. Aqui no Rio de Janeiro é o artigo 358 e o artigo 359 da Constituição Estadual. E além disso tem as leis orgânicas de cada município. O seu município tem uma lei orgânica que determina isso. Por isso que eu volto a insistir, cuidado com esses debates, uns não servem para nada, são de formas tendenciosas. Você que tem que saber onde está o seu prefeito, onde ele mora, onde o seu prefeito mora. Você vai descobrir que o cabra mora lá em outro lugar, em outro município, tem muito, como eu já repeti, né? Tem que saber quais são os projetos. Vai vir chuva aí, vai entrar água na sua casa, vai ter escola com tempo integral, tem que apresentar um projeto para o governo federal. Não deixem de ver isso, a mídia não fala isso. Agora vamos aqui, ó, para a atribuição dos vereadores. Tem muita outra coisa, eu vou falar aqui da saúde, obras públicas, desse tributo como eu já te falei, aquela ponte que está quebrada, que não vai ter a obra pública aqui, que aí o cara fala, o município está pobre porque perde um monte de imposto, né? Vamos lá, rezar para Deus, eu também tenho a minha religião. Como é que vai construir a ponte? Obra divina? Tá bom. Vamos lá, os vereadores, qual o trabalho do vereador? Cabe elaborar as leis municipais, fiscalizar a atuação do executivo. Ele vai fiscalizar o prefeito da cidade, tá? Não só o prefeito, olha, 5 funções aqui, ó. 5 funções primordiais. Fiscalizar o prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, secretário de saúde, secretário de educação. Você tem o secretário ali da parte de segurança, que são as guardas municipais, que eu já vou entrar nela. Tá? Votar projetos de leis enviados pelo prefeito, organizar os serviços das câmaras municipais, colocar em votação, dizer quando é que vai terminar vários projetos, audiência pública, participem, saiba como funciona, o presidente da sua associação de moradores, por que a escola não está funcionando, por que não tem professor, por que não tem o ar-condicionado? O transporte público. Essa é uma importância. Eu acho que é um dos mais importantes que tem, gente. Eleições municipais é muito importante. Tem gente que não dá. É presidente, deputado federal, deputado estadual. Isso é o básico. Se a gente não consegue fazer o básico, como é que nós vamos conseguir fazer uma coisa maior? A organização vem aqui, ó, da estrutura. Dê importância nisso. Sabe que você está votando. Se ele realmente é atuante. Cuidado com esses caras aí que são cabides. Tá? Então aqui, ó. Entre essas leis está a Lei Orçamentária Anual, que define em que deverão ser aplicados os recursos provenientes dos impostos pagos pelos cidadãos. Também é dever do vereador acompanhar as ações do executivo, como eu já falei, tá? Organizar, já falei, representar os anseios populares para o bem comum, propor leis municipais, debatê-las e aprová-las, como eu já falei, tá? Isso tudo daqui são os trabalhos do vereador. Agora aqui, ó, uma coisa muito importante aqui é segurança pública. Que continua, vamos dar segurança para você, vamos dar segurança para você. Eu fiz um vídeo aí, pessoal, sobre segurança pública para segurança privada. Faltam aqui no Rio de Janeiro, com certeza o seu estado vai estar faltando policial. Dá uma olhadinha lá no vídeo. Aqui no Rio de Janeiro faltam 20 mil policiais, ou seja, não tem polícia. Qual o trabalho da polícia? Preventivo. Policiar. Tá? Nós vamos... Aqui a gente trabalha com a prevenção. O problema é que só depois que acontece o negócio, faltam 20 mil policiais no Rio de Janeiro e mais de 5 mil policiais civis, aquele da delegacia. Então o pessoal não dá importância para isso.
A arrecadação de impostos é você ter consciência que é para isso e você fiscalizar se está sendo colocado. Então chega um cabra aí, na eleição municipal, fala, vou armar a guarda municipal. Vai armar a guarda municipal porque ele não tem competência para contratar mais policiais militares. Tá? Eu sou de esquerda e sempre que a gente fala assim algumas coisas, apoio, esculhambam a polícia militar. Esculhambam. E não é a gente, não. Tá? Vai vendo aí que depois que esses caras entraram pra política, delegado disso, comandante, capitão, sargento, cabo, tem tudo. Tem tudo. Tem até religioso, pra caramba. Não são políticos. Não são. Esses caras para procurar verba, para vetar, ótimo, para dizer que não é ótimo, para dizer que sim, vamos fazer isso é outra coisa. Tá? São cargos muito importantes que você tem que levar em conta sobre isso aí. Tá, pessoal? Deixa eu ver aqui se ficou faltando alguma coisa aqui. Das constituições, eu falei, a função, né? Ó, vou repetir essa parte aqui que vai ser, que com certeza vai acontecer. O problema de saneamento básico e chuvas. Hoje em dia, não está tão previsível. Você sabe que no verão vai chover pra caramba. Questão do clima, coisa que as pessoas não gostam de falar, eu disse que não existe. Aqui agora teve um enxame de cupins, que na cidade do Rio de Janeiro, com esse calor, né? No inverno. Estamos no inverno, pelo menos a gente acha. Onda de calor é o que mais existe. Então vamos esperar para ver o que vai acontecer no verão. Então a chuva não é mais uma chuvinha. É estilo dilúvio. Vai entrar água na sua casa. Aí vai ter lá, não, vamos nos dirigir para o local. O quê? Embaixo da chuva? Você vai para outro local embaixo da chuva? Já aconteceu? Cadê o pessoal que faz a dragagem do rio? Você sabe, você já perguntou para o vereador local? Outra coisa, você viu alguma coisa assim que está ligado a milicianos? Esses caras aí é no Ministério Público. Vai ao Ministério Público, onde está localizado o Ministério Público Estadual. Se for lá de caráter, deputado federal, Ministério Público Federal. Procura aí o seu celular onde é que está. Você tem que denunciar isso. Agora vamos aqui, pessoal. Essa parte aqui, encerrei aqui. Agora eu vou explicar para vocês aqui o lance de direita e esquerda que muita gente fala. Por exemplo, eu sou de uma esquerda socialista, esquerda trabalhadora, que acredito na intervenção do Estado. Tá? Como eu já falei em outros vídeos, eu tenho uma playlist lá, esquerda e direita, as principais divisões, que os caras, para enrolar você, ficam aí. É porque é LGBT, é porque é isso, eu sou da esquerda trabalhadora. Carteira de trabalho assinada, o foco é o trabalhador. Então eu acredito na intervenção do Estado. Transporte público, que não seja terceirizado. Algumas linhas, sim. Algumas linhas de municipais você pode botar. Limpeza urbana. Contratado. Quem que é a direita? Qual é a diferença? Eles privatizam. Passam para a iniciativa privada. Então, se você vai lá na escola, a escola está em greve porque é professor, porque o hospital não está recebendo. Principalmente hospitais. Está em greve. Ele contrata lá uma firma que depois você vai ver, é do primo, do amigo do vizinho dele, tá? Bota um laranja lá, aí fala, não, a gente repassou o dinheiro. Não repassaram nada. Eles terceirizam. Eles são a favor não de parque público. Uma diferença, tudo que for público, popular, é esquerda. Farmácia popular, restaurante popular, isso é esquerda. Direita, é privado, você vai ter que pagar pelo serviço. Tem algumas iniciativas aqui de parquinho que vai ser colocado aqui, que você vai... É meio a meio. Você paga por uma determinada coisa, outro não. Dependendo do serviço, tudo bem, mas na minha época tinha balanço. Tinha balanço no parquinho.
Tinha até lugar pra gente jogar bolinha de gude. Tinha as meninas lá brincar de bombolê. Hoje em dia, arruma um espaçozinho lá pro seu filho ficar com o seu celular na mão. Campinho de futebol. Tinha campinho até de queimado. Tá? Era uma boa diversão. Você botava a criança lá, pronto. Brincava na terra. Tá? Levava baldinho lá com negócio de terra para fazer. Hoje em dia tudo as pessoas colocam e a gente não se diverte mais sem pagar, gente. Você vai levar o seu filho para a rua, você já tem que, poxa, eu tô sem dinheiro. Não tem uma água para o seu filho, não tem um bebedouro público com uma água potável. São raros os casos que tem isso. Então essa é a principal diferença de esquerda e direita. Esses caras ficam falando aí, botando um monte de coisa em leleca na cabeça. Você pode concordar em privatizar. Eu não concordo. Tudo que foi privatizado só piorou. Daqui a pouco esses caras vão privatizar a praia. Começa assim, falando essas coisinhas, daqui a pouco estão privatizando praia. Porque esse assunto já vem de um tempo para cá. Igual o transporte público. Pegaram, tiraram o transporte público, piorou. E aí que o cara fala, estão botando fogo, que não tem o transporte. Questão de segurança que não tem polícia. Tá? Então, pessoal, isso daqui foi um caráter explicativo, você pode concordar ou discordar desses aspectos, mas o que eu te falei lá no início está na Constituição Federal, o que a mídia devia estar falando. Porque eles botam os caras para fazer debate, é para brigar. E eles incentivam esse tipo de coisa. A verdade é simplesmente essa, eles não fazem pergunta, vem cá fulano, quantas escolas faltam no seu município? Quantos postos de saúde estão precisando de profissionais? De onde é que vai vir a verba? É isso que tem que ser perguntado em debates. Agora o cara vai lá e pergunta sobre a Venezuela. Pergunta lá sobre, olha, um assunto que estava agora, sobre armas, clubes de tiro perto de escolas. Isso daí é federal. É que eu falei, estou botando atribuição para o prefeito que não está escrito aqui, mas de repente eles vão colocar lá. O cara não consegue tampar um buraco na rua, gente. Na calçada, onde você passa direto, não consegue tampar um buraco na calçada. Uma poda de árvores, é um transtorno para você fazer uma poda de árvores. Você entra agora, essa árvore vai ser podada. Não, acabei de plantar ela, porque até crescer, aí eles vão lá. Entendeu? Já faz o pedido antes da bichinha começar a crescer. Né? Esses projetos municipais são ligados a meio ambiente. Eles não perguntam isso. Reciclagem. Cadê a parte de reciclagem da prefeitura, gente? Isso é que deve ser perguntado nos debates e que, infelizmente, essa mídia não faz, tendenciosa. Devia estar aparecendo toda hora na televisão lá com a função do prefeito, do vereador. Tá bom? Então, se ficou alguma dúvida, pode deixar no comentário aí, que eu pretendo fazer uma outra coisa sobre esses debates, esses vídeos aí sobre os debates que estão acontecendo, que a grande maioria não serve pra nada, ok? Muito obrigado, deixa o like, compartilhe o vídeo aí. Valeu!